e a economia caiu por uma questão política no Brasil. Eu acho que a gente não pode só depender do governo, de fatores econômicos. Segmentos com bom potencial hoje são os segmentos de energia, sobretudo as energias alternativas. Teve aí grandes projetos de papel e celulose. Falta liderança na construção. É preciso que a construção se mobilize. CNC, Central de Notícias da Construção. As notícias para construir o seu dia. CNC Entrevista. O Grupo Convisão completa 30 anos e, inaugurando o canal Convisão CNC, entrevistamos o diretor Regis Guelen Oliveira. Ele é formado em Engenharia na Poli-USP, especializado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, foi subprefeito e diretor superintendente de obras do município de São Paulo, foi fundador e coordenador geral do Construética, Comitê de Práticas e Ética na Construção e vice-chairman do Comitê de Construbusiness da ANCHA, Câmara Americana de Comércio. Regis, com a experiência de quem está há 30 anos acompanhando o mercado, como você vê a engenharia e a construção hoje? Solange, cumprimentando você, eu cumprimento a todos. Infelizmente, a construção ela vai mal nesse momento. É um dos momentos muito ruins da construção nesses 30 anos que a gente acompanha o mercado. Hoje, a gente tem números bastante tristes no mercado. Nós temos o PIB per capita, ou o PIB por habitante da construção, que ele está cerca de 35% do que ele era em 2015. Isso reflete basicamente que a construção encolheu muito nos últimos 5, 6 anos. É um processo que vem gradativo, depois da construção passar por um período muito bom a partir de meados dos anos 2000 até os anos de 2014, e a partir de 2014 para cá, houve uma queda muito grande no desempenho do setor da construção. E esse desempenho também acompanhou muito o mercado, acompanhou muito o PIB do país, que teve também uma queda bastante grande. Não só o PIB, como o PIB per capita também do país caiu bastante. Então, o Brasil, que antes estava na 7ª economia do mundo, nos anos de 2013, 2014, agora nós caímos para a 12ª economia, e para esse ano de 2021 já está se projetando que nós vamos cair para a 14ª economia. Então, não é só uma questão local, também ela é uma questão que está relacionada com o mundo como um todo. O Brasil, como um país, ele vem caindo bastante. E a construção ela é intimamente ligada ao desempenho econômico, exceto poucos setores. Praticamente todos os setores da construção estão muito ligados com a economia, com o conjunto da nossa economia, né? E o conjunto da nossa economia ele vem diminuindo gradativamente a cada ano, né? Por que isso aconteceu? Olha, um fator principal é isso: a economia caiu. E a economia caiu por uma questão política no Brasil. Na realidade, nós estávamos num determinado momento, o país passou por um crescimento bastante grande e depois houve uma grande briga política no país entre duas forças da esquerda e da direita, e o Brasil acabou, empresários, a economia como um todo entrou nessa guerra, e o resultado foi um prejuízo para todos, um prejuízo político para todo mundo, um prejuízo econômico, um prejuízo para a sociedade como um todo. E hoje, que é um fator adicional, a gente está com a pandemia, né? Essa pandemia não se pode desprezar. O mundo todo teve uma queda e o Brasil tinha que ter uma queda também. Então, também em função da pandemia houve uma queda, mas não houve nenhum sinal, assim, até o momento, do governo, das forças políticas, de colocar em planos para a retomada
para a gente ter um novo horizonte, um novo alvo de desenvolvimento, né? Então, nós estamos com velhas ideias antigas, ideias que a gente chama as ideias neoliberais, que num país como o Brasil não vão funcionar, elas não vão funcionar mais. São ideias que ultrapassadas, ideias antigas, em que toda a economia é deixada por conta de investimentos privados. E o Brasil é um país pobre, o Brasil não tem investimento privado e capacidade de investimento privado suficiente para atender a população mais pobre. É necessário um desenvolvimento governamental. Então, o Brasil precisa ter um modelo de crescimento que envolva tanto o governo quanto a iniciativa privada. A gente crê que a gente vai conseguir resolver os problemas do país apenas com decisões de investimento da iniciativa privada, a gente não vai conseguir. Na realidade, a iniciativa privada ela vem atrás do governo. Se o governo der os passos, o governo definir quais vão ser os vetores de crescimento, aí sim a iniciativa privada vem atrás. Mas se isso não for definido, muita pouca coisa pode ser feita pela iniciativa privada. Há segmentos com perspectivas melhores? Sim, tem segmentos, sim, que hoje podemos dizer que tem perspectivas melhores. Eu acho que a gente pode mas dividir a construção em 4 grandes segmentos, 4 grandes áreas, que seria a área imobiliária, a área de edificações, né, em geral, a área de obras industriais e a área de obras de infraestrutura. Eu diria que o mercado imobiliário hoje, assim, de maior padrão, de maior poder aquisitivo, até que num determinado segmento ele está bem, porque está havendo uma migração de dinheiro que estava na poupança das pessoas que têm um pouco de dinheiro e estão perdendo hoje dinheiro com ele parado numa aplicação financeira, porque os juros caíram bastante do que eram anteriormente no Brasil, então eles estão migrando um pouco para o mercado de construção de obras de médio e de alto padrão, sobretudo. Então, esse mercado vive algumas cidades do Brasil, ela vive, em alguns pontos mais nobres, ela vive um certo crescimento, né? Com boas vendas, com construções indo para frente. Mas não é a realidade como um todo num país mais empobrecido como o nosso. Então, se a gente for ver as áreas nobres de São Paulo, é uma coisa. Agora, as cidades do interior, as cidades que tenham um empobrecimento, que sejam cidades que sejam mais pobres, assim, não tem a renda que tem a parte nobre de São Paulo, você não vê o mesmo fenômeno, né? A parte de edificações ela é muito ligada à economia, ao desempenho econômico. Então, você constrói mais shopping centers se você tiver maior renda, se você tiver maior volume da economia, você acaba construindo mais escolas, você acaba construindo sedes corporativas, tudo se desenvolve muito ligados com o movimento da economia. Então, hoje, infelizmente, o único segmento que está bem nesse momento, por questões pontuais, é a questão da área da saúde, aí, com os hospitais, clínicas de exames, essas coisas que houve um crescimento de obras em função específica da pandemia. Mas, de modo assim, o conjunto de edificações no Brasil ele está com muito menos obras hoje em realização, com perspectiva de realização, do que tinha há 5, 6 anos atrás. E a mesma coisa se reflete nas obras industriais, exceto aqueles setores que independem um pouco da economia em si de hoje, que projeta coisas para o futuro. Então, a gente teve aí grandes projetos de papel e celulose em desenvolvimento, então temos grandes indústrias que estão sendo tocadas com isso hoje, que
são projetos que se refletem mais do que a economia nacional em si, mas elas projetam uma economia internacional, uma carência de determinados tipos de matéria-prima no mercado. E assim como algumas indústrias ligadas diretamente ao agronegócio, a exportações de alguns bens que venham oriundos do agronegócio, isso tem mudado, tem uma perspectiva boa. Assim como, que é meio um híbrido de obra industrial com obra de edificação, a parte logística, né? Então, com a pandemia, houve uma mudança na questão logística, aconteceu uma demanda um pouco diferente, então hoje está empurrando muito, tem muita coisa se pensando e se projetando para a parte de logística, isso tem. E em infraestrutura, ela às vezes está um pouco além do tempo também, ela não vive a questão do presente econômico. Então, segmentos com bom potencial hoje são os segmentos de energia, sobretudo as energias alternativas, a questão aí da energia solar, a energia eólica. Então, há muitos projetos em planejamento, em desenvolvimento, que independem um pouco do momento econômico atual. E, de certa forma, a energia está ligada muito com a quantidade de gente, com a população, né? Lógico que se você tem maior desenvolvimento econômico, você tem necessariamente maior consumo de energia, mas o mercado de energia, de certa forma, ele é um mercado que tem boas perspectivas, né? Então, eu destacaria sobretudo isso. E agora vem pela frente, se projeta que tenha, com o novo marco regulatório, que você tenha investimentos na área de saneamento. Então, com certas concessões pelo Brasil, que estão há muitos anos, eu acho que há 20, 25, 30 anos, quase que se discute obras de saneamento, que possam ser implementadas por meio de concessão. O novo marco, isso talvez comece a se tornar uma realidade, mas vamos aguardar, né? Porque isso já faz muitos, muitos anos que está para acontecer e não acontece. E também o gás. Então, projetos de gás natural, com o novo marco regulatório do gás, talvez tenha uma perspectiva de crescimento, mas também é algo que vamos ter que aguardar. No fundo, hoje, nós estamos com, em torno, para se pensar, o movimento de obras no Brasil é 1/3 do que nós tínhamos há 5, 6 anos. Perfeito. Vamos falar um pouco sobre o Grupo Convisão. Como está agora, aos 30 anos? Olha, a Convisão vem acompanhando o setor e vem tentando inovar, né? A Convisão sempre foi uma empresa que buscou fazer inovações. Então, a gente, desde que começou, a Convisão começou atuando na área de engenharia e depois ela acabou tendo um componente muito forte, vai quase que migrando para a área de informações. A gente acabou criando o primeiro sistema de informações online do Brasil, que era relacionado com concorrências públicas, editais de concorrência pública, em 1995. Depois, em 1999, nós criamos o primeiro sistema de informações de obras privadas, de empreendimentos privados, direcionados para construtoras no Brasil. Isso foi em 1999. Foram 2 trabalhos pioneiros e que se mudou muito a lógica de como se trabalhava com as informações, que eram todas, na época, no papel, e hoje a gente mudou essa dinâmica. E, ao longo dos anos, a gente foi colocando novas coisas. Nos anos 2012, criamos a CNC, Central de Notícias da Construção. Agora nós estamos colocando o nosso canal Convisão CNC para trabalhar melhor a questão de vídeos, a questão de podcasts. A gente, até no passado também, nessa própria época, 2012, a gente tentou trabalhar um pouco a questão de podcasts no mercado, mas
o mercado ainda não estava preparado para isso, foi um projeto nosso que a gente colocou no ar por um tempo e depois a gente acabou deixando um pouquinho de lado e agora nós estamos retomando, né? Certo. Quais foram as grandes mudanças desde o começo? Olha, eu acho que a mudança mesmo, acho que a gente acompanha do Brasil como um todo, né? São mudanças de tecnologia do Brasil e do mundo, né? Eu acho que mudou muito o mundo, o universo da construção, o universo de informações, né? Tudo mudou muito com o advento do e-mail, coisas que você está há 30 anos e não imaginava. Antes você não usava e-mail. Quando nós começamos com a empresa, praticamente ninguém usava e-mail. Na época era um fax. Aí teve um boom de e-mails, as pessoas começaram a usar e-mail. Hoje parece uma coisa arcaica, mas na época era uma coisa revolucionária. Aí as pessoas passaram a utilizar o telefone celular, os smartphones, passaram a utilizar de novas tecnologias, esses programas de mensagens instantâneas, esses WhatsApps, Telegram, etc. A própria utilização dos sites, numa determinada época ninguém lançava informações em sites, os sites não tinham informações, ninguém entendia muito para que servia um site. As redes sociais, houve mudanças muito grandes nesse tempo, e mudanças muito relacionadas com a tecnologia. E a gente foi aprendendo a lidar com isso, especializando a nossa equipe nessas mudanças, né? Então, hoje, a gente se alegra do conjunto nossos de serviços que a gente tem. A gente está líder do mercado aí de informações, de notícias de negócios e panorama político da construção, com a CNC, com os nossos sistemas de informações, Obras no Brasil e Rede de Obras, que são os líderes aí do mercado, que tem uma presença forte, né? E agora também nesse momento de pandemia, no ano passado nós lançamos um projeto novo que é o CEMEC, né? O Centro de Inteligência e Educação para o Mercado, que é voltado em cursos online, num foco, numa área que não existe em outras instituições de ensino, vamos dizer, que é um foco direcionado para a área comercial e administrativa da construção. Então, um aprendizado focado nisso, porque existem cursos direcionados à especialização em administração de empresa, em marketing, finanças, existem os cursos técnicos de engenharia, os cursos superiores de engenharia, mas a junção dessas duas coisas não tinha no mercado. Então, nós identificamos essa necessidade e lançamos o projeto do CIEMEC e estamos aí trabalhando em cima disso. Começamos no ano passado, estamos nesse ano e vamos para os próximos anos. É uma coisa que a gente acredita muito nesse novo modelo que vai se ter de comunicação. Esse próprio modelo que nós estamos aqui nesse momento, que antigamente ninguém imaginava que pudesse ser realidade, né? Perfeito. Você consegue definir os melhores momentos? Olha, melhor momento, eu não digo, mas sim, eu acho que, de certa forma, as empresas acabam acompanhando esses melhores momentos econômicos, né? Então, a gente passou por bons momentos econômicos aí entre o período de 95 por aí até os anos 2015. A construção teve uma boa evolução. Em alguns momentos, poucos períodos aí, estava patinando um pouquinho, mas ela teve uma boa evolução. Depois disso é que realmente agora a gente teve uma queda muito grande. E antes disso também, quando nós começamos com a empresa, a construção ela estava muito parada, né? Então, a partir aí do final dos anos 90, volta dos anos 97, por aí, 98, ela começou a ter um desenvolvimento melhor e foi até 2014, 2015, e agora entrou queda livre. Então, eu associaria muito esses melhores momentos a esses momentos
econômicos, né? Certo. E qual foi a maior dificuldade? Olha, a maior dificuldade, sem dúvida, é agora, né? Eu acho que nunca ninguém no mundo passou por isso, né? Nós já passamos por coisas difíceis, inflação, logo quando a empresa começou, tínhamos uma inflação alta, logo em seguida houve lá o famoso Plano Collor da época, 1992, que mudou um pouco isso, começou a reduzir a inflação, mas quem já trabalhava no mercado já sabia que era muito difícil com a inflação. O próprio Plano Collor foi muito difícil, o pós-Plano Collor foi uma coisa difícil, mas nunca houve nada parecido com essa questão da pandemia, porque a gente envolveu uma coisa muito forte, que é a questão econômica e também a questão de saúde, né? É aquela coisa que você não sabe se você vai estar vivo no dia seguinte, se você vai poder contar com as pessoas no dia seguinte. É uma situação muito, muito difícil. E aí a gente teve, em alguns momentos, que mudar completamente o sistema operacional, né? Então, hoje, o nosso grupo está com todas as pessoas trabalhando em casa. Então, é um trabalho totalmente virtual, né? Ele não tem nenhum contato físico nesse momento entre as pessoas, apenas pelos softwares tecnológicos, né? Então, isso foi um momento bastante difícil. Felizmente, a Convisão estava muito preparada para isso, porque ela já tinha muitos colaboradores que trabalhavam em pontos distantes, um sistema de informações bastante forte, poderoso, interno, que permitiu, em questão de 15 dias, a gente colocar todas as pessoas trabalhando em casa e não só trabalhando, mas com todo mundo trabalhando praticamente no mesmo esquema de produtividade. Lógico que eu praticamente, porque muita coisa mudou. Hoje está muito mais difícil a gente desenvolver certas atividades, mas eu acho que todo mundo, todas as empresas estão se adaptando para um novo formato, né? Todo mundo encolheu muito no mercado, as empresas encolheram bastante e estão tentando ver como é que elas se desenvolvem nesse momento, né? Correto. Regis, novos projetos à vista? A gente sempre tem, né? Sempre tem novos projetos. O próprio canal aqui com Visão CNC, que nós estamos dando o ponto de partida aqui, é um novo projeto. A gente vai ter novidades nesse ano da empresa na questão de tecnologia, de aplicativos. A gente vai ter um desenvolvimento nisso, né? E eu acho que a gente não pode parar nunca. A gente vai ter, sim, sempre bastante coisa para pensar, bastante coisa para trabalhar, sempre tentar estar um passo um pouquinho à frente do que está acontecendo nos dias de hoje, né? E eu acho que isso precisa. Acho que a convisão e a construção como um todo, elas precisam estar um pouco à frente, né? Eu acho que a construção, infelizmente, ela teve uma queda maior do que outros setores. Outros setores não caíram tanto quanto a construção nos últimos anos. E eu acho que caiu também muito por falta liderança na construção, falta figuras proeminentes, pessoas que puxassem o setor, que trabalhassem o setor. Eu acho que a construção tem muita associação, muita gente, várias coisas diferentes, mas nada que esteja assim puxando. Se você for ver, existe uma liderança forte, aquelas pessoas que representam o setor e pensam na evolução no setor, ou só pensam em negócios específicos de um determinado tipo de grupo. Eu acho que está muito mais nessa questão de negócios específicos de determinados tipos de grupos do que puxar um setor para frente, puxar o setor da construção para frente. Eu acho que é isso que a gente precisa. Eu acho que isso seria muito importante para a construção sair disso que ela está
e voltar a ter uma outra dimensão, né? Infelizmente, nós estamos pegando um momento que está voltando, como já houve em alguns anos aí, que uma boa parte dos engenheiros que foram formados, tinha até aquele famosa lanchonete em São Paulo, lá do engenheiro que virou suco, e eu acho que muita gente vai virar suco ou qualquer outra coisa, e está virando, né, nos últimos tempos. E eu acho que isso tem que mudar. E para mudar, eu acho que a gente não pode só depender do governo, de fatores econômicos. É preciso que a construção se mobilize, é preciso que a construção tenha liderança, gente que puxe, gente que vá buscar, pense no crescimento dela, pense no desenvolvimento dela. E isso eu sinto falta. Perfeito, muito obrigada e parabéns ao Grupo Convisão. Obrigado a todos.